Eu nunca fui de acreditar muito em histórias de assombração, sabe? Sempre fui mais cético. Atribuía tudo a coincidências, a imaginação, a mente pregando peças. Mas o que aconteceu comigo há 2 anos me quebrou de um jeito que até hoje não consigo explicar direito. Se eu contar, parece exagero. Só que não tem um único dia da minha vida em que eu não pense naquilo. Moro sozinho num prédio antigo na zona norte da cidade. O tipo de lugar que tem cheiro de mofo nos corredores, azulejo trincado no hall e elevador com porta de ferro. Aluguei o apartamento 304 porque era mais barato, e sinceramente, nunca liguei muito para luxo. Trabalho o dia inteiro e só volto à noite para dormir. No começo, o silêncio do prédio até me agradava. Não tinha barulho de criança, música alta, vizinho enxerido. Era sossegado demais. Até demais. O terceiro andar tinha apenas 4 apartamentos. O meu, o 305, 306 e o 307, no fim do corredor. E era justamente esse último que me deixava com a pulga atrás da orelha. Durante o dia, nunca se ouvia nada de lá. Mas durante a madrugada, sempre, havia algum tipo de som vindo daquele apartamento. Ora era uma cadeira sendo arrastada, ora eram batidas secas na parede. Teve uma noite em que ouvi uma risada abafada, mas tão fina, tão estranha, que achei que estivesse ficando maluco. Bati na porta do 307 algumas vezes, querendo reclamar, mas ninguém nunca atendeu. E o mais estranho, não havia sinais de que alguém morava ali. A porta tinha poeira acumulada no visor e a campainha estava quebrada, afundada para dentro do botão. Comecei a perguntar para os moradores mais antigos, discretamente, se sabiam de quem era aquele apartamento. A maioria dizia que estava vazio há anos. Outros apenas murmuravam e desviavam o olhar, como se o número 307 fosse uma espécie de tabu. Na terceira semana ali, decidi que era melhor ignorar e seguir minha vida. Até que uma noite, voltando do mercado por volta das 23 horas, topei com alguém no corredor. Era uma mulher, ou pelo menos foi o que me pareceu à primeira vista. Ela estava parada em frente à porta do 307. Usava um véu negro, longo, que cobria o cabelo e parte do rosto. Um hábito religioso. A luz do corredor estava fraca, então não dava para ver os detalhes. Só notei que ela não se mexia, nem 1 centímetro. Eu disse boa noite. Nada. Ela apenas virou a cabeça lentamente na minha direção. E foi aí que percebi. Os olhos. Eles não estavam olhando para mim. Estavam abertos demais, como se não piscassem há horas. E dentro deles havia algo de errado, como se fossem de vidro, mortos. Pensei em dar meia volta, mas minha mochila estava pesada, cheia de compras, e tudo o que eu queria era entrar em casa. Passei por ela, mantendo distância. Quando cheguei na porta do meu AP, senti um arrepio percorrer minha espinha inteira. Olhei de volta. Ela continuava ali, parada, encarando a porta. A porta, não eu. Fechei a porta com força e me encostei nela, tentando controlar a respiração. Sabe quando você sente que tem algo te vigiando do outro lado, mesmo sem ouvir nada? Era exatamente isso. A partir daquela noite, as coisas começaram a piorar. As batidas no 307 ficaram mais frequentes. Mas não era mais só barulho, era como se alguém andasse de um lado pro outro com sapatos pesados. Às vezes, bem de madrugada, eu ouvia uma voz murmurando algo, em latim. Comecei a gravar alguns áudios no celular para ter certeza de que não era minha cabeça. E quando ouvia no dia seguinte, os sussurros estavam lá, claros, definidos. Em uma das gravações, dava para escutar nitidamente, não te absolvo. Eu procurei o significado. Quer dizer, eu não te absolvo. Numa dessas noites, não aguentei. Liguei pro síndico e pedi para verificar o apartamento 307. Ele relutou, disse que estava trancado havia anos, mas depois de muita insistência, veio com um chaveiro. E foi aí que tudo desandou de vez. A fechadura estava enferrujada, difícil de girar. Quando finalmente entramos, um cheiro forte de coisa velha e úmida escapou lá de dentro. O lugar estava coberto por panos brancos, como se alguém tivesse tentado proteger os móveis do tempo. Mas o que mais me assustou foi o altar no canto da sala. Havia uma cruz de madeira, velha, com marcas de queimadura. Várias imagens de santos, mas todas com os rostos riscados ou arrancados. Um crucifixo caído no chão,
com uma corda enrolada ao redor. E no centro, como se fosse um altar improvisado, uma roupa de freira estendida, com manchas escuras, como se estivesse coberta de sangue seco. O síndico ficou pálido. Disse que aquilo não estava lá da última vez que entrou, anos atrás. Chamamos a polícia. Eles vieram, tiraram fotos, fizeram um boletim, mas disseram que não havia sinais de crime. Disseram que talvez alguém tivesse invadido o local. Mentira! Nenhuma janela estava quebrada, nenhuma fechadura forçada. Naquela noite, tive o pior pesadelo da minha vida. Estava deitado na minha cama e acordei com o som de algo arranhando a parede. Quando olhei pro canto do quarto, ela estava ali, a freira, com o rosto coberto por um véu preto. Mas eu conseguia ver os olhos por trás, 2 buracos negros que me atravessavam. Ela não se mexia, mas sua presença era sufocante. Senti meu peito travar, como se alguém tivesse sentado em cima de mim. Tentei gritar, mas não saía som. Tentei me mover, e meu corpo não respondia. Ela chegou mais perto. A pele da mão que saiu por baixo da manga do hábito era cinza, enrugada, fria só de olhar. Quando ela tocou minha testa, eu acordei. Mas acordei de verdade, suando, ofegante. E com uma marca vermelha na testa, como se alguém tivesse me pressionado ali com força. Decidi sair do apartamento no dia seguinte. Arrumei tudo às pressas, pedi demissão e fui morar com um primo no interior. Nunca mais voltei naquele prédio. E hoje, quando ouço alguém contando história de freira assombrada, ou quando vejo aquelas correntes nas redes sociais sobre aparições em conventos ou hospitais antigos, eu simplesmente desligo tudo, porque eu sei o que vi, e não tem oração que me faça esquecer. Sempre ouvi que trabalhar em hospital mexe com a cabeça da gente, que a convivência diária com a dor, com a morte, com o sofrimento, vai desgastando a alma aos poucos. Mas nada me preparou para o que vivi durante os 7 meses em que trabalhei no Hospital São Vicente. Era meu primeiro emprego como auxiliar de enfermagem. Recém-formado, sem experiência, fui jogado direto no setor mais tenso, enfermaria geriátrica e paliativos. A maioria dos pacientes era idosa, em estado terminal ou em tratamento contínuo. Pessoas que, muitas vezes, passavam semanas, até meses, internadas sem visitas. Eu pegava o turno da noite. Entrava às 19 horas e só saía às 7 horas. Durante a madrugada, tudo ficava em silêncio. Um silêncio estranho, abafado, como se o hospital prendesse o fôlego junto com a gente. Aprendi rápido que o medo da morte se esconde nos pequenos barulhos, no bip do monitor que acelera sem razão, no sussurro que vem do quarto vazio, no ruído da cadeira de rodas que gira sozinha no fim do corredor. Mas o que mais me incomodava era o andar 4B, um dos mais antigos do hospital, com azulejos encardidos, iluminação fraca e um cheiro persistente de éter com mofo. Lá ficavam os pacientes em cuidados paliativos, gente que já não tinha muito tempo. O tipo de ambiente que deixa qualquer um estranho depois de um tempo. Mas o que me fez perder o sono até hoje foi ela. O primeiro relato que eu vi foi de um enfermeiro mais velho, numa noite calma. Estávamos tomando café na copa quando ele me perguntou se eu já tinha visto a irmã. Que irmã? Perguntei. A freira. Irmã Cecília. Aparece de vez em quando no 4B, mas só nas madrugadas. Achei que fosse brincadeira de veterano com novato. Ri e segui a noite normalmente. Só que, uma semana depois, escutei outra história parecida, dessa vez de uma técnica de enfermagem. Ela jurava ter visto uma freira passando pelos quartos, orando em voz baixa, e quando foi atrás, o corredor estava vazio. Comecei a prestar mais atenção. E, por mais que parecesse besteira, comecei a ouvir passos. Arrastados. Lentos. Que surgiam do nada no corredor do 4B, principalmente entre 3 horas e 4 horas da manhã. A luz da última lâmpada no fim do corredor piscava com frequência. Às vezes, eu a via apagada por segundos, e tinha certeza de que havia alguém parado ali, só me observando. Na terceira semana de plantão, tive meu primeiro contato direto com ela. Era 3 horas e 28, se me lembro bem. Um paciente tinha apertado o botão de chamada. Quando cheguei ao quarto, o senhor estava pálido, suando frio. Ele segurou meu pulso com força e perguntou, assustado: "Ela saiu?"
Ela saiu daqui? Perguntei quem. E ele respondeu, com os olhos arregalados. A freira, ela estava aqui do lado da minha cama, rezando, mas, rindo, ela estava rindo. Confesso que senti um gelo na espinha. Procurei nos arredores. Nada. Voltei para a copa, tentei me acalmar. Mas desde aquela noite, passei a ver mais coisas. Sutilezas, detalhes, pequenas incoerências no ambiente. Uma vez, encontrei uma Bíblia aberta no quarto 413, embora ninguém a tivesse levado até ali. Outra vez, os sensores de movimento do corredor registraram atividade intensa entre os quartos, mas ninguém aparecia nas câmeras. Pedi para a segurança checar os vídeos. Eles mostravam a luz do sensor acendendo e, por 2 segundos, um vulto escuro atravessando a tela. Reto, em silêncio, como se deslizasse. Comecei a perguntar discretamente para funcionários antigos sobre a tal freira. A maioria negava. Mas um dos médicos plantonistas, já perto da aposentadoria, me chamou de canto e disse: ela existiu. Irmã Cecília. Nos anos 70. Era voluntária aqui no hospital. Cuidava dos pacientes terminais. Dizem que ela conversava com os que estavam entre a vida e a morte. Que ficava no ouvido deles, dizendo que ia levá-los com ela. Que a dor acabaria logo. Um dia, simplesmente desapareceu. Foi dada como morta, mas o corpo nunca foi encontrado. Depois disso, tudo piorou. Uma madrugada, após aplicar medicação em um paciente, parei para preencher os relatórios na sala de prontuários. Fiquei ali uns 15 minutos. Quando saí, o corredor estava completamente escuro. As luzes do 4B tinham todas apagado de uma vez. Tentei voltar, mas meus passos ecoavam alto demais. No fim do corredor, vi uma figura. Baixa, curvada, coberta por um véu escuro. Não se movia. Não dizia nada. Chamei, com a voz trêmula. Dona. Senhora. A figura deu um passo à frente. E, devagar, ergueu a cabeça. O rosto estava coberto por sombras, exceto pela boca. Uma boca grande, seca, esgarçada em um sorriso largo demais, que não parecia humano. Voltei de ré, tropeçando, até chegar no botão de emergência e acionar as luzes. Quando acenderam, o corredor estava vazio. Totalmente. No dia seguinte, pedi afastamento. Disseram que era estafa, cansaço, alucinação. Mas não era. Eu sei o que vi. 2 semanas depois, fiquei sabendo que o senhor do quarto 413 havia falecido durante a noite. Disseram que encontraram a Bíblia aberta sobre o peito dele. Página marcada com um versículo que dizia: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Mas o detalhe que mais me gelou foi o que a enfermeira me contou depois, num sussurro. Sabe o que tinha nos cantos da boca dele? O quê? Sangue seco. Como se ele tivesse sorrido até rasgar a pele. Eu nunca contei essa história para ninguém. Nem para minha mãe, nem para os meus amigos, nem para terapeuta. E não é porque eu tenho vergonha, ou porque parece absurda. É porque até hoje, quando fecho os olhos para dormir, eu ainda ouço a voz dela. E se tem uma coisa que eu aprendi naquela casa é que falar sobre ela é chamar por ela. Tudo começou no final de 2019, quando minha avó paterna ficou doente e precisou ser internada. Ela morava sozinha numa casa antiga no interior, numa cidadezinha minúscula onde até a farmácia ainda fecha na hora do almoço. Como era a única da família com horário mais flexível, coube a mim passar alguns dias na casa dela, cuidando dos bichos e vigiando o imóvel até que minha tia voltasse de viagem. Cheguei numa terça-feira, perto do fim da tarde. A casa, apesar de velha, era bem cuidada. Daquelas com piso de taco, móveis de madeira escura, cheiro de eucalipto com café. Tudo parecia normal, até eu subir no sótão. Eu só fui lá em cima porque os disjuntores desarmaram logo na primeira noite. A chave geral ficava em um painel próximo ao acesso do sótão, e a escada de madeira era estreita, rangendo a cada passo. Quando cheguei ao topo, a luz da lanterna revelou algo que me incomodou de cara. No canto mais afastado do sótão, havia um altar. Sim, um altar. Pequeno, mas montado com zelo. Estava coberto por um pano bordado com cruzes vermelhas, algumas velas derretidas,
e uma estatueta de uma freira, diferente de qualquer imagem que eu já tenha visto. O hábito era negro, sem detalhes. O rosto, pálido demais, com os olhos pintados como dois riscos escuros, profundos, e a boca costurada com linhas vermelhas. Aquilo me causou um desconforto instantâneo. Achei que fosse alguma relíquia da minha avó, ela sempre foi muito religiosa. Voltei pro quarto e tentei não pensar mais nisso. Na segunda noite, acordei com barulho de passos no corredor. Achei que fosse um ladrão. Levantei devagar, peguei um pedaço de cano no armário da lavanderia e fui verificar. Mas o corredor estava vazio. Quando fui virar para o quarto da minha avó, vi a porta entreaberta. O detalhe é que eu tinha trancado aquela porta por dentro quando cheguei, já que não havia necessidade de usar o quarto dela. Abri a porta. Tudo como antes. Cama feita, roupas no armário, janela fechada. Mas no chão, bem no meio do quarto, havia uma marca estranha, como se algo tivesse sido arrastado ali, de fora para dentro. Era um rastro leve, mas direto. E ele terminava na parede. Tentei justificar. Talvez corrente de ar, alguma coisa caiu e rolou. Qualquer explicação que me tirasse a sensação de que tinha alguém comigo naquela casa. Até que encontrei o diário. Estava na segunda gaveta da penteadeira da minha avó. Um caderninho de capa dura, com anotações feitas em caneta azul, todas datadas. Mas não eram orações ou receitas como eu esperava. Eram relatos. Relatos sobre uma irmã, que minha avó chamava apenas de ela. As entradas começavam nos anos 70. Ela voltou a aparecer na noite passada. Sempre vem quando estou fraca, quando a fé vacila. Ela fica perto da porta do meu quarto, sussurrando coisas em latim. A estatueta deve ser mantida no sótão. É a única forma de contê-la. Outra entrada, datada de 1983. O padre veio hoje e disse que o que aconteceu no convento não foi minha culpa. Mas ela continua aparecendo. Ela sabe que fui eu quem a trancou lá. Ela sabe. Convento? Trancou quem? Minha cabeça começou a girar com 1000 perguntas. Aquilo não era só superstição. Era um segredo pesado. Um trauma real. Naquela noite, sonhei com uma mulher em pé no pé da minha cama. Estava de véu preto, mãos cruzadas, mas o rosto era completamente coberto por gaze suja. E mesmo sem olhos visíveis, eu sentia que ela me encarava. Quando acordei, o lençol estava puxado até meus tornozelos, como se alguém tivesse me descoberto durante a noite. Na manhã seguinte, fui até a igreja da cidade. Queria conversar com alguém, entender se minha avó já tinha tido algum surto, alguma experiência forte com a fé. O padre era um senhor simpático, mas quando mencionei o nome da minha avó, ele ficou sério. Sua avó era postulante no convento das Irmãs da Caridade, ali na colina. Mas saiu pouco depois do incêndio de 1971. Disse que não queria mais usar hábito. E nunca mais voltou. Incêndio? Perguntei. Um caso triste. Uma das irmãs, chamada Celestina, ficou trancada durante um princípio de incêndio no refeitório. Morreu sufocada. Mas dizem que o corpo nunca foi achado inteiro. Só pedaços de hábito e sangue. Algumas irmãs falaram que ela apareceu depois, ainda com o véu. Sorrindo. Voltei para casa em silêncio. Tentei agir como se nada tivesse mudado, mas eu sabia que tinha. Minha avó escondeu isso da família inteira. E agora, com ela no hospital, alguma coisa ali dentro se soltou. Na noite seguinte, o terror se revelou. Estava no sofá da sala quando ouvi 3 batidas fortes no sótão. Como se algo estivesse exigindo sair. Subi com a lanterna, o coração batendo descompassado. Quando cheguei lá em cima, o altar estava desmontado. A estatueta havia caído e quebrado. Mas o mais assustador foi o que vi pintado na parede de madeira. 3 palavras escritas com tinta vermelha, ou sangue, não sei, que diziam: ela está livre. Voltei correndo. Tentei ligar para minha tia, sem sucesso. Não consegui dormir. Ouvia passos em cima do forro, sussurros abafados, e uma risada baixa que surgia e sumia. Perto das 3 horas da manhã, a energia caiu. O breu tomou conta da casa. Fiquei parado na cozinha, com o celular na mão, tremendo. De repente, escutei a voz, vinda do quarto da minha avó.
Confiteor Deo omnipotenti. Era latim. Eu reconhecia da missa. Mas a voz era seca, baixa, com um som de algo rasgando ao falar. Fui até o corredor e olhei. A porta do quarto estava entreaberta. E ela estava lá dentro, de costas, parada, com o hábito negro caindo até os pés, a cabeça ligeiramente inclinada. Quando me aproximei, devagar, ela virou. Mas não tinha rosto. Só gaze. Suja, enfaixada como uma múmia. E onde deveria estar a boca, havia fios vermelhos atravessando a pele, puxando os lábios num sorriso grotesco, costurado. Ela começou a andar na minha direção, devagar, sem som. Eu corri. Saí pela porta da frente, descalço, correndo pela estrada de terra até a vizinha mais próxima, onde bati desesperado até que me deixassem entrar. Depois daquilo, nunca mais voltei na casa da minha avó. Ela morreu dias depois, no hospital, sem nunca ter despertado do coma. A família vendeu a casa por preço baixo. Ninguém da cidade quis comprar. Dizem que até hoje, quem passa por ali à noite ouve sussurros vindos do sótão. E eu, às vezes, acordo com os lençóis puxados, com o cheiro de eucalipto misturado a incenso queimado, e com a sensação de que alguém está parado na porta do meu quarto, esperando. Eu nunca gostei de voltar ao colégio onde estudei. Mesmo depois de adulto, bem resolvido, com a vida em ordem, ainda me sinto desconfortável só de passar pela rua. Não é um incômodo qualquer, é um tipo de mal-estar que se instala no estômago, como se meu corpo lembrasse de algo que minha mente se recusa a aceitar. O Colégio São Miguel Arcanjo foi uma escola católica tradicional, daquelas que misturam educação rígida com doutrina religiosa. Eu estudei lá dos 8 aos 14 anos. Meu pai era muito religioso, e minha mãe acreditava que disciplina vinha junto com fé. E no papel, o colégio era exemplar, uniforme impecável, filas organizadas, hino toda segunda, confissão às quartas e missa obrigatória uma vez por mês. Mas por trás daquela fachada, havia algo estranho. Algo que eu só fui entender muito tempo depois. A escola tinha freiras. Umas 4 ou 5. A maioria simpática, velhinhas de fala mansa. Mas havia uma delas, uma em especial, que ninguém esquecia. Seu nome era Irmã Madalena. Ela não dava aulas. Não participava de eventos. Não aparecia nas missas nem nas fotos do colégio. Mas estava lá, sempre por perto. A figura dela era difícil de explicar. Alta, magra, o hábito sempre impecavelmente preto, e um véu que cobria quase todo o rosto. Só se viam os olhos, frios, fundos, parados, e um sorriso muito leve, quase imperceptível, como se ela estivesse sempre julgando, por dentro. A primeira vez que eu a vi foi quando estava no 4º ano. Tinha esquecido meu estojo na sala e voltei correndo depois da aula. O corredor estava vazio, todas as luzes apagadas, exceto da sala 12, que ficava nos fundos do 2º andar. Quando passei por ali, a porta estava entreaberta. Dentro, sentada sozinha à carteira da frente, estava a freira, Irmã Madalena. Ela estava com as mãos juntas sobre a mesa, a cabeça levemente abaixada, murmurando algo. Mas quando percebeu que eu olhava, ergueu o rosto devagar, e me encarou. Os olhos dela não tinham expressão, mas senti uma coisa estranha, como se tivesse invadido um lugar onde não era bem-vindo. Voltei correndo e nunca mais entrei sozinho naquele corredor. Com o tempo, fui percebendo que outros alunos também evitavam aquela área. Alguns cochichavam histórias. Que ela morava no colégio. Que dormia no porão. Que aparecia em salas trancadas. Uma vez, um garoto da minha sala jurou que viu ela flutuando no pátio à noite. Rimos na hora, mas ninguém achava mesmo que fosse piada. O mais bizarro era a sala 15. Nunca foi usada. Ficava sempre trancada, e diziam que era lá onde a Irmã Madalena guardava as anotações dela. O que quer que isso significasse. Algumas freiras diziam que aquela sala estava condenada, que o teto tinha infiltrações, mas um dos inspetores me contou que antigamente era um oratório, e que um aluno foi encontrado morto lá dentro, nos anos 80. Disseram que se enforcou com o próprio cinto, mas os boatos falavam em outra coisa, um ritual, um tipo de possessão, e que ela estava lá quando aconteceu.
Essas histórias circularam durante anos. Até que, de repente, irmã Madalena sumiu. Ninguém explicou por quê. Um dia ela estava ali, no corredor, com seu passo arrastado. No outro, nunca mais. A escola seguiu, mas o clima mudou. Mais leve, mais normal. As freiras antigas diziam que ela havia sido transferida para um convento no norte do país. Mas a diretora, quando questionada, sempre mudava de assunto. Eu saí do colégio aos 14 e tentei esquecer tudo. Segui minha vida. Mas foi só em 2021, já adulto, com 31 anos, que tudo voltou. Recebi um e-mail do colégio convidando ex-alunos para um evento de reencontro. Curiosidade ou masoquismo, não sei. Mas decidi ir. Quando cheguei lá, senti aquele mesmo frio no estômago. A fachada estava quase igual. Algumas reformas, pintura nova, mas os corredores ainda tinham o mesmo eco. O cheiro do chão encerado, da madeira velha, das salas com santos na parede. Era como voltar no tempo. Durante o passeio guiado pela diretora atual, passamos pelo segundo andar. E a sala 15 estava aberta. Não resisti. Me afastei discretamente do grupo e entrei. Era uma sala comum agora, com carteiras, quadro branco e cheiro de desuso. Mas o que me fez congelar foi o que havia no canto. Um armário antigo, de madeira escura, com marcas de cupim. A curiosidade falou mais alto. Abri. Dentro, empilhados, havia vários cadernos grossos. Anotações manuscritas. E, na primeira página de todos eles, a mesma caligrafia. Irmã Madalena. Folheei um dos cadernos. As páginas estavam cheias de nomes. Nomes de alunos. Ao lado, datas. Algumas riscadas, outras com observações bizarras. Tenta fugir, mas volta nos sonhos. Mente fraca, será tomada logo. Oferecido. Recusado. Meus dedos gelaram quando virei uma das páginas e vi o meu nome ali. Meu nome completo. A data, o dia exato em que eu tinha visto ela pela primeira vez na sala 12. Ao lado, escrito em vermelho, sensível. Não percebeu. Marcar novamente. Fechei o caderno com força. E foi nesse momento que as luzes piscaram. Olhei para a porta. Estava fechada. Tentei abrir. Trancada. De repente, ouvi passos atrás de mim. Mas não vi ninguém. A sala estava escura. O único som era minha respiração. Até que ouvi uma voz baixa, sussurrando quase no meu ouvido. Você voltou, justo agora. Girei, desesperado, tentando encontrar a origem da voz. E então vi no reflexo da janela. Ela, irmã Madalena, parada no canto da sala. O rosto ainda parcialmente coberto pelo véu. Mas dessa vez, a pele estava pálida demais, quase acinzentada. E os olhos, vazios, negros, profundos como um poço sem fundo. O sorriso, leve como eu lembrava, agora era mais largo, aberto demais. Inumano. Ela levantou a mão devagar e apontou para mim. E então murmurou algo que nunca consegui esquecer. Você pertence à sala. Sempre pertenceu. A luz piscou uma última vez, e num instante, a porta se abriu com um estrondo. Corri. Saí do colégio sem olhar para trás. Nunca mais voltei. Nunca mais respondi e-mails, nem convites. Queimaram aquele prédio 2 meses depois, num incêndio misterioso durante uma reforma. Dizem que ninguém se feriu, mas escutei de um conhecido que os bombeiros encontraram uma figura queimada, ajoelhada entre os escombros, vestindo um hábito negro, ainda com o véu no rosto. Hoje, recebo sonhos com o som de um sino distante. E um caderno aberto diante de mim. Toda vez, a mesma página. E o meu nome escrito, agora com uma única palavra ao lado. Marcado. Eu já trabalhei em muitos lugares como cuidador de idosos. Casas de repouso, clínicas, residências particulares. Não é um trabalho fácil. Cansa, mexe com a cabeça, e te faz encarar a morte de frente com mais frequência do que qualquer ser humano deveria. Mas foi no Lar São José, numa cidadezinha no interior de Minas, que eu vivi a experiência que me fez pensar seriamente em mudar de profissão. Tudo começou em 2022.
O país ainda se recuperava da pandemia e os abrigos estavam com falta de pessoal. Me ofereceram uma vaga temporária, turno da noite. Aceitei. O salário não era grande coisa, mas incluía estadia, alimentação e o principal, tranquilidade. Ou pelo menos era o que diziam. O Lar São José ficava num prédio antigo, de 3 andares, cercado por um matagal que, segundo os moradores mais antigos, já foi um convento. A estrutura ainda lembrava isso. Corredores longos, portas arqueadas, uma capelinha nos fundos e vitrais com figuras de santos meio desbotados. O ambiente era silencioso, calmo demais. Silêncio de quem espera o fim. A maioria dos residentes era tranquila. Gente lúcida, que só precisava de companhia e alguns remédios na hora certa. Mas havia um nome que todos evitavam mencionar: Irmã Teresa, do quarto 9. Ela era uma idosa franzina, com os cabelos ralos e brancos sempre presos num coque torto. Andava devagar, mas mantinha a postura ereta. Não falava muito. Passava a maior parte do tempo sentada à beira da cama, encarando o vazio ou murmurando palavras em uma língua que ninguém reconhecia de primeira. No meu primeiro dia, a enfermeira que estava saindo do plantão me deu um aviso. Com a do quarto 9, cuidado. Ela não gosta de ser chamada de senhora. É freira. Sempre foi. Se referir a ela como Irmã Teresa evita problemas. Problemas? Perguntei. Ela reza em voz alta. Fica horas assim. Mas às vezes, fala coisas. Coisas que não parecem prece. A última cuidadora que a contrariou pediu demissão na mesma noite. Achei exagero. Gente idosa tem mania, faz parte. Mas quando entrei no quarto dela pela primeira vez, senti algo estranho no ar. Era como se o ambiente ali fosse denso. O quarto era frio, mesmo com todas as janelas fechadas. Ela estava sentada, de costas para a porta, sussurrando alguma coisa. E quando me aproximei, ela parou de repente e falou, com uma voz seca: veio substituir o anterior? Achei que ela se referia à antiga cuidadora. Sim, meu nome é. Eu sei quem você é. Sonhei com você ontem. Você vai deixar a porta aberta hoje, não vai? Fiquei parado. Não respondi. Ela então virou lentamente o rosto. E quando me encarou, vi que seus olhos eram de um tom azul claro tão pálido que pareciam brancos. Como se já estivessem nublados pela morte. Mas havia um brilho neles. Um brilho vivo demais. Naquela noite, eu fechei a porta do quarto com cuidado. Mas, por precaução, deixei uma fresta. E isso foi um erro. Por volta das 2 da manhã, enquanto fazia a ronda silenciosa pelos corredores, escutei um som vindo da capela. Era algo entre uma cantiga e uma oração. Fui até lá. A porta estava aberta. E dentro, no escuro, ela estava ajoelhada. Irmã Teresa. Mas havia algo diferente. O corpo curvado, a coluna tensa, as mãos erguidas como se segurassem algo invisível. Murmurava em latim, mas não era uma prece. Era um chamado. As palavras vinham num tom ríspido, cortado. E no chão à sua frente, havia um círculo feito de sal grosso. Aquele tipo de coisa que você vê em filme, mas nunca espera ver de verdade. Voltei devagar, sem que ela percebesse. E só voltei a vê-la no quarto, na manhã seguinte, como se nada tivesse acontecido. Nos dias que se seguiram, coisas estranhas começaram a acontecer no abrigo. Pacientes começaram a reclamar de pesadelos. Sempre os mesmos, uma figura de véu negro os observando dos pés da cama. Um morador do quarto ao lado começou a gritar durante a madrugada, dizendo que a freira do 9 o tocava enquanto dormia. A administração considerou sedativos, alegou paranoia coletiva. Mas a tensão no lugar era palpável. Uma noite, um dos residentes faleceu. Morte natural, segundo o atestado. Mas o curioso é que ele havia deixado um bilhete amassado embaixo do travesseiro. Eu o encontrei durante a troca de lençóis. O papel dizia, com letras tremidas: ela me perdoou. Mas eu não acreditei. Agora ela virá buscar. Mostrei o bilhete à enfermeira. Ela guardou sem comentar. Na noite seguinte, eu vi. Acordei no meu quarto com o som de passos arrastados. Levantei, com o coração acelerado. Abri a porta devagar. No fim do corredor, uma figura se movia lentamente. O corpo parecia flutuar, coberto por um hábito escuro,
com o véu tapando completamente o rosto. As mãos estavam estendidas. Os dedos finos, compridos demais. Ela parou em frente à porta do quarto 12, vazio desde a morte do paciente. Ficou ali por alguns segundos, como se esperasse. Depois, entrou. Corri. Mas quando cheguei, o quarto estava vazio. Totalmente. Só o cheiro de incenso e eucalipto pairava no ar. No centro do chão, uma marca circular, como se alguém tivesse feito uma prece ali, ou um convite. Na manhã seguinte, Irmã Teresa não acordou. Fui até o quarto dela com a enfermeira. Ela estava sentada, como sempre, mas imóvel. Os olhos abertos. Pupilas dilatadas. Morta. Sem expressão. Mas com uma leve curva nos lábios. Um sorriso. Antes que pudéssemos remover o corpo, percebi que ela segurava algo nas mãos. Um terço antigo, de contas negras, e uma medalhinha pendurada com uma inscrição em latim. Peguei o terço, contra as recomendações, e guardei comigo. À noite, tive o primeiro sonho. Estava ajoelhado na capela. Irmã Teresa ao meu lado, de hábito e véu, cantando suavemente em um idioma que não reconhecia. À minha frente, outro cuidador, um que eu nunca vi, sendo empurrado por mãos invisíveis para dentro do círculo de sal. Ele gritava, chorava, e ela apenas sorria. Acordei em pânico. O terço que eu havia guardado estava molhado, como se tivesse sido mergulhado em água fria. Depois disso, pedi desligamento imediato. Saí do abrigo naquela mesma semana. Não quis saber mais. Mas dias depois, recebi uma ligação de um dos enfermeiros. Ele queria saber se eu havia levado alguma coisa do quarto da Irmã Teresa. Disse que, desde que ela morreu, ninguém mais conseguia dormir no abrigo. Sons vinham do quarto 9, mesmo vazio. O cheiro de incenso voltava, mesmo sem velas acesas. E, o mais estranho, a câmera de segurança do corredor capturou uma imagem. Uma figura de véu, parada na porta do quarto, olhando para a câmera. As mãos cruzadas. Mas a sombra projetada no chão não era humana. Hoje, o terço está guardado em uma caixa, trancada com fita e sal grosso, no fundo do meu armário. Não tenho coragem de jogar fora, nem de tocar. Porque às vezes, quando o relógio marca 3h33, eu sinto algo frio roçando meu pé na cama. E ouço a voz rouca da irmã sussurrando bem perto do meu ouvido. Agora é sua vez de cuidar de mim.